Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse canal, que tem muito tempo que a gente não posta nada, não produz nada e justamente não faz nada. Esse não é um vídeo dopaminérgico, ele não tem uma edição pancada, ele não vai ter uma iluminação muito foda e principalmente de estúdio. A ideia é que a gente troque uma ideia sobre o mercado de 2026, mas uma ideia sincera, reta e do que eu vivi também em 2025. 2025 foi um desafio, acho que para muitos filmmakers, em termos de contrato fixo, às vezes, cara, como que eu consigo escalar meu negócio, cara, como que eu consigo parar de ser só um filmmaker solo e construir um time, construir algo que me dê uma rentabilidade sólida todos os meses. E para chegar nisso, de fato, existe processo, existe método, existe muito bate-bola, muita tentativa, muito erro, muito acerto e de fato é um compromisso que você tem que fazer com você mesmo, de falar, cara, eu vou tentar, vou fazer acontecer, mas boa parte das vezes você não sabe como é que você faz isso, como é que você desenha um processo, como que você faz isso performar de uma forma mais sincera e exata dentro do seu negócio e rentável principalmente. Nós acabamos de chegar aqui no Rio de Janeiro e a gente acabou de finalizar uma semana inteira de captação de imóvel de alto padrão com os nossos maiores clientes hoje na nossa estrutura. Para quem não sabe, a gente está fazendo todo o branding, consultoria de marketing, estratégia digital, estratégia de marketing e também toda a parte de produção audiovisual do Miller Imóveis. Depois pesquisem no YouTube, você vai ver que o conteúdo dele é bem legal. E é por isso que eu te falo, esse conteúdo não é dopaminérgico, mas que ele vai ter uns cortes na hora que eu gaguejar, mas eu quero ser muito sincero contigo. Cara, como que a gente no interior de Goiás, numa cidade chamada Anápolis, pequenininha, cerca de 500 mil pessoas, a gente se tornou destaque dentro de Anápolis, depois a gente foi para a capital Goiânia, depois nós conseguimos alcançar Brasília e depois nós conseguimos alcançar São Paulo e agora Rio de Janeiro com efetividade. Tanto que a nossa carteira, quando a gente fecha esse tipo de contrato, a gente não expande ela para tipo 10 imobiliárias no Rio de Janeiro, não. Tanto que nós começamos esse posicionamento no Miller, cara, caíram 4, 5, 6 imobiliárias seguidas, pedindo contato, pedindo orçamento pra gente fazer tráfego, fazer audiovisual. E é por isso que eu quero te falar algo que às vezes vai mexer um pouquinho com você. Existem algumas escolhas que você, como às vezes filmmaker, produtor, estrategista de marketing, design, você vai ter que fazer algumas escolhas para gerar um posicionamento claro na cabeça do seu cliente, que ele fala assim, cara, esse cara tá comigo. Sabe qual que é o maior diferencial da minha empresa hoje? Não é porque a gente presta marketing, não é porque a gente presta audiovisual em conjunto, não é por causa disso. É porque nós fazemos nosso cliente entender que nós temos um método que é nosso e que não tem ninguém que tem esse método e que nós também temos um processo que é nosso e que ninguém tem esse processo, mas nós fazemos ele entender principalmente que ele é único na minha estrutura. Então, eu não atendo 30, 40, 50 clientes. Eu atendo 12, eu atendo 15, eu atendo 20. Mas se eu começo a escalar demais, você concorda comigo que o meu processo ele não fica tão sólido, ele não fica tão único. Então é muito sobre isso, sabe? E é isso que eu quero falar contigo, trocar uma ideia. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas tenta quebrar essa dopamina de vídeo rápido, corte, edição. Eu sei, cara, você é filmmaker, você ama isso, eu também. Eu tá aqui, ó, com essa iluminaçãozinha em cima aqui, fazendo a luz de recorte, eu tô pensando, cara, será que tá legal? Será que tá boa essa luz vindo aqui, ó? Botei uma cortininha pra dar uma opacidade. Tudo isso aqui é relevante. Esse cenário, tudo isso aqui, tô dentro de um quarto de hotel top que a gente ficou, inclusive. A gente veio pra cá, passagem paga, hotel pago, tudo pago, amigo. E não é só esse cliente que eu tenho nessa estrutura, eu tenho vários outros clientes. Só que para chegar nesse modelo que a gente chegou, isso não é rápido, isso não é fácil. Existe uma trajetória, existe um método, existe tudo por trás. Não vou te vender mentoria, não vou vender nada para você, tá? Só estou te explicando que existe processo. E às vezes o processo que a gente precisa para 2026 é melhorar o nosso interno, pra gente externalizar algo. E é por isso que eu te falo que 2026 ele tem que ser diferente. E ele vai ser diferente dentro do nosso mercado. Ah, Gabriel, mas a IA vai revolucionar, vai quebrar o mercado. Não lascou o seu processo, você não vai perder emprego por causa de uma IAzinha. Você acha mesmo? Não, olha pra mim aqui, cara. Eu atendo cliente de alto padrão 24 horas por dia. Nosso ticket médio hoje na empresa ele é muito alto. Dentro disso, você acha mesmo que os caras vão parar o tempo dele? Cara, o cara é empresário, o cara quer sossego, 40 anos de idade, trabalhou a vida toda, botou pra moer, fez acontecer. Você acha mesmo que esse cara vai parar tudo que ele tá fazendo?
tudo, para aprender como é que faz renderzinho com IA ou como que faz uma casa explodir com inteligência artificial, ele não vai fazer isso. Todo mundo precisa de um especialista em algo. E é por isso que é muito importante você ser especialista e ao mesmo tempo generalista. Na internet tem uma discussão sobre ser especialista e ser generalista. Eu topo nos dois. Por quê? Você não vai conseguir ter uma performance boa. Deixa eu te falar algo. Eu não sou especialista em tráfego, mas eu sei tudo sobre tráfego. Eu entendo de ponta a ponta, desde o funil de entrada do cara até a saída da operação. Você acha que eu gosto disso? Não, não gosto. Sabe o que eu gosto? De audiovisual, de edição de vídeo, de produção de filme, de produção de conteúdo. É isso que eu gosto. Mas eu sei de ponta a ponta o que funciona. E eu sou o quê? Generalista nesse ponto. Mas dentro do audiovisual eu sou especialista. E aí é onde gera boa parte das diferenças que tem no mercado hoje, entre você ser generalista e especialista. Eu acredito que é a união desses dois pontos para você conseguir ter uma performance muito melhor e muito mais além do que você imagina. Por isso é importante você entender esses dois pontos, entre ser generalista e ser especialista. É a união desses dois, você precisa entender o todo para você vender o meio. Não tem como, cara, você chegar numa reunião com o cliente hoje ele não quer, escuta isso, ele não quer mas contratar um gestor de tráfego aqui e contratar um filmmaker aqui, um story maker, um cara que vai gravar o evento, um cara que vai fazer o design. Não, ele não quer mais fazer isso, ele não quer dor de cabeça. Talvez ele quer fazer isso porque ele nunca teve esse acesso de uma equação que preenche ele 100%, que tem design, tem filmmaker, social media, tem tudo. Gabriel, mas eu não tenho nem estrutura para mexer com isso, como é que eu faço? Eu não tô te falando para você ter estrutura. Eu tô te falando algo que para você começar a virar a chave. Cara, eu sou videomaker, mas eu posso fazer tráfego. Tráfego é tão complexo assim? Cara, não é tão complexo assim. Se você pegar um dia da sua vida e estudar, você vai aprender a fazer tráfego. Você vai entender pelo menos o básico, você vai entender, para você saber vender. Quando você une audiovisual com o tráfego pago, você prende o cliente mais tempo dentro da sua operação. Porém, você cria uma outra série de problemas. E eu tô sendo bem realista contigo porque eu nasci do audiovisual 7 anos atrás. 7 anos atrás a gente nasceu do audiovisual e a gente vem trabalhando com audiovisual até hoje. Tanto, nós somos referência hoje a nível nacional em audiovisual para o mercado imobiliário. Quando você implementa o tráfego dentro da sua operação, você gera uma outra série de problemas. Você tem que entregar resultado financeiro para o cliente, você tem que entregar uma série de outros pontos, tá? Eu passo por isso. Porém, dentro da minha análise de mercado, tem 2 anos que a gente implementou, 3 anos que a gente implementou tráfego pago dentro da nossa operação. Para você manter o cliente dentro da sua estrutura, você precisa manter tanto o audiovisual quanto o tráfego pago rodando essa esteira, porque daí o cara tem mais flexibilidade com você. Ele vai falar, opa, peraí, se eu tirar esse cara do marketing, eu perdi a entrada de cliente da minha empresa. Então eu vou parar de receber 200 leads por mês. Opa, mas se eu tirar ele do tráfego e o vídeo, aí eu vou ficar separado de novo? Ah, então não vai dar certo. Então hoje esse é um dos maiores segredos para você não perder cliente de jeito nenhum no mercado. É você manter o tráfego unido ao audiovisual, você entregando esse combo de estratégia, posicionamento de marca, tudo isso, tá? E existe método para isso. Você não simplesmente fala assim, opa, vou vender agora e tá tudo certo. Não. Existe um método para isso. Ok, eu acho que essa parte de tráfego ela ficou clara, ela ficou objetiva. Agora o que eu preciso que você vire a chave também em outra parte do processo que é muito importante. Cara, o que em 2026 eu posso entregar de diferencial para o mercado? O que eu posso dedicar 2, 3, às vezes 6 horas a mais da minha semana para mim trazer uma virada de chave para esse mercado? Ah, Gabriel, eu sou especialista em nicho médico, faço muito vídeo para médico. Cara, o que você pode trazer de tecnologia unida à inteligência artificial, unida a um 3D? O que você pode trazer de diferente para o mercado para girar essa outra chave novamente? Se você não se mexer, não se movimentar e ficar estagnado todo mês, mesma coisa. Cara, o seu cliente ele cansa. Assim como você também se cansa de editar esse material. E é por isso que eu te falo com precisão. Troque, mude o tempo todo. Não fique estagnado, muda o tempo todo. Cara, o que eu posso mudar dentro da minha estrutura aqui para fazer alavancar esse processo? O que eu posso mudar aqui, virar uma chave diferente para alavancar mais ainda esse processo? E é por isso que, dentro de uma cidade de 500 mil pessoas, nós se tornamos destaque lá dentro. Depois nós performamos para diversas outras cidades a nível Brasil. Hoje a gente atende a nível Brasil inteiro. Surgiu uma oportunidade nos Estados Unidos, por exemplo. Cara, a gente já consegue ir para lá. Por quê? Porque a gente já antecipou o visto americano. Porque quando surgir, eu tô preparado.
Agora a questão é, você está preparado para as oportunidades que você vai ter em 2026 ou em 2027? Você está preparado para essa nova virada de chave que você vai ter na sua vida? Ou você vai de fato ficar só esperando cair do céu e quando cair eu resolvo? Ah, pô, caiu um job. Eu vou te dar um exemplo. Em 2021 caiu um job para mim nos Estados Unidos, que eu ia acompanhar um cara, um influencer, não posso falar quem que é, e, cara, ia ser muito massa, pô, acompanhar ele, vários países, Estados Unidos, ele ia pra Amsterdã depois, ia fazer vários países. Eu não pude ir com esse cara. Por quê? Porque eu não tinha visto americano. O cara não podia esperar, a viagem era no próximo mês. E os caras queriam, de fato, fechar comigo, só que teve esse bloqueio. Então, por isso que eu te falo, cara, o quanto antes você antecipar as dores, que possivelmente elas vão vir, fala assim, ó, digita, pega um caderninho agora e anota quais são as dores dos meus clientes. Quais são as maiores objeções dos meus clientes? Quais são os maiores desejos dos meus clientes? Após isso, você vai entender que existe uma chave para você virar. E é nisso que você vai bater com eles o tempo todo, com base em dores, desejos e objeções. E é essa a maior virada de chave, às vezes, dentro do seu mercado, dentro do seu nicho do audiovisual, dentro do seu nicho do design, dentro do marketing. Então eu preciso que você comece a fazer essas viradas de chaves com assertividade, porque daí você vai ter uma performance melhor, você vai conseguir escalar seu negócio melhor, você vai conseguir ter não só escalar como performance, mas ter um faturamento plausível. Então basicamente o que eu queria trocar de ideia contigo hoje era isso. Tô aqui no Rio de Janeiro, bem legal, a gente está com uma vista muito bonita, estamos a, sei lá, 10 minutos da praia, hotel muito top, com acesso a uma barca para ir pro mar. Então, tudo isso, e eu trouxe também um videomaker comigo que trabalha conosco, tá com a gente o tempo todo. Então, isso são acessos que vão mudando dentro da sua trajetória quando você começa a se comprometer com o processo. Esse é um papo reto, sincero, sobre o mercado de 2025 e 2026 também, como você pode virar a chave, como você pode mudar algumas coisinhas, sem dopamina, sem edição foda, sem nada disso, sem iluminação. Eu só queria te falar uma coisa. Mude essa sua trajetória, mude o seu comportamento, transforma algumas ações suas que às vezes não estão sendo mudadas, que em 2025 você falhou, que em 2025 você não deu atenção, mas que em 2026 você tem que mudar obrigatoriamente, porque senão o mercado ele te engole, cara. Só cresce quem muda o mercado, só cresce quem quer virar chave, só cresce quem é viciado nessa parada. E só um ponto antes da gente finalizar, eu tava trocando ideia com um cliente meu, ele falou assim, cara, eu conheci o Felipe Neto, eu tava com o Felipe Neto, passei um tempo com o Felipe Neto e dá pra ver que esses caras são viciados no conteúdo que ele produz. E eu nem quero falar assim, se produz conteúdo de esquerda, de direita, nada disso. Só quero te falar que esses caras são viciados no que eles fazem. Pablo Marçal, viciado no que ele faz. Qual que é o vício que você tem, cara? Qual que é a obsessão que você tem pra falar assim, cara, eu vou fazer acontecer? Que te acorda todo dia de falar assim, eu vou fazer acontecer. É sua família, é seus filhos, é sua esposa, é sua namorada, é seus pais, é sua mãe, é seu pai, é sua avó. Qual que é a sua obsessão? Arruma uma obsessão e corre nela. Seja viciado naquilo que você faz. O nosso mercado ele vai fazer você desfrutar muito, mas para isso você vai precisar ter uma obsessão clara, ter um objetivo claro, ter uma mentalidade clara. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.